15 milhões e 800 mil reais, dinheiro na conta, reviravolta em negociações, olho no olho. Admar Lopes, na Europa, e mercado da bola se agita no Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, chegando com tudo, com todas as informações sobre o gigante da colina, e claro, você vai saber de todas elas, hein? O Vasco agita o mercado, busca reforços. Temos aí várias situações para trazer para você, panoramas sobre jogadores e muito mais. Mas antes eu peço para você, humildemente, deixar o seu like para ajudar pra caramba aqui o nosso trabalho. O nosso trabalho depende muito do seu like. Então quando você vai ali embaixo e deixa o joinha, você ajuda bastante aqui o desenvolvimento do nosso trabalho. E outra, estamos chegando à meta dos 100 mil inscritos. Então eu peço para você também correr aqui embaixo, se inscrever no canal, não custa nada, você vai ali, clica no botãozinho e a gente vai bater juntos essa meta dos 100 mil inscritos. Beleza? Posso contar com você? Então corre ali embaixo pra gente trocar essa ideia sobre Vasco hoje, hein? E lembrando, eu sempre deixo uma dica para você aqui antes dos assuntos. A primeira, a Estrela Bet quer dobrar o seu primeiro depósito. É isso mesmo. Você faz o seu primeiro depósito e a Estrela Bet dobra para você. E não é só isso. Como a Estrela Bet é patrocinadora master do Vasco no basquete, ela ainda te dá muitos benefícios por ser palpiteiro aqui, ó, através do link que está no primeiro comentário fixado. Você corre o risco de ganhar camisetas do Vasco no basquete, canecas Estrela Bet, chaveiros e muito mais. E o mais legal, o Estrela Bet Day. O Estrela Bet Day é o dia da Estrela Bet em São Januário, onde ela sorteia ali dentro desse link que está aqui os palpiteiros para irem jogar basquete com o elenco profissional do Vasco. E outra, né? Churrasco o dia inteiro, tudo liberado. É um grande evento e você não pode perder. Corra o risco, né, de estar presente. Nessa plataforma que você está aí, você não corre risco de nada, você só vai fazer os seus palpites. Na Estrela Bet você tem o dobro do seu depósito e ainda pode ganhar inúmeros prêmios. Mas lembrando, é só para você que é vascaíno. Se você não é vascaíno, não serve. Então, e você que é vascaíno, você corre agora no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Olha só. Jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos, tá? Pelo amor de Deus. Sem mais delongas, como temos vários assuntos e vamos discutir vários deles aqui, solta a vinheta, bora pro vídeo. $15 milhões e 800 mil reais, dinheiro na conta, reviravolta em negociação. Olho no olho, Admar Lopes está na Europa e a gente vai falar bastante sobre o mercado da bola e toda a movimentação dessa sexta-feira no Gigante da Colina. Seu like já dado, então agora vamos falar bastante sobre o Vasco e você terá a oportunidade de estar com a gente aqui agora todos os dias de manhã, à tarde e à noite, hein? Bom, olha só, informação muito importante a respeito do zagueiro João Vitor, né? O João Vitor viaja para a Rússia para se apresentar ao CSKA Moscou, tá? Jogador que fechou aí o seu ciclo no Vasco, né? Custou aí ao CSKA cerca de 4,5 milhões de euros. O Vasco vai receber 2 milhões e meio de euros à vista, tá? E o restante parcelado. É isso mesmo, o Vasco vai receber essa quantia na mão inicial e depois recebe em 3 parcelas o restante do valor. João Vitor estava com um desgaste muito grande, né, com o torcedor vascaíno, estava em um momento muito conturbado, né, da sua passagem nesse momento no Vasco, né, teve ali aquela discussão envolvendo não é uma discussão, uma conversa onde ele rebateu a torcida no CT Moacir Barbosa, teve o episódio que eu estava lá em Quito, onde ele debocha da cara do torcedor vascaíno ao entrar no hotel, um ambiente claramente não ficou bom. O jogador sabe também que tinha mercado e acabou aí saindo do Vasco para jogar em outro país, em outro clube, né? Eu desejo ao João Vitor boa sorte, mas a sua passagem no Vasco foi frustrante pelo valor, né, que ele custou e, claro, pelos últimos episódios com a camisa Cruz Maltina. Enfim, quero saber a sua opinião. Olha só, informação sobre outro zagueiro, Carlos Cuesta, né? Olho no olho, porque tivemos reviravolta. A proposta do Spartak de Moscou oferece um salário muito maior do que o Vasco ofereceu ao colombiano, né? Cerca ali de €500 mil, né? Muita grana para o Vasco
tentar chegar junto aí nessa contratação. E o que acontece nesse caso? O Admar Lopes vai olho no olho com o zagueiro para tentar, né, concretizar essa contratação para o Vasco, né, para o jogador decidir vir para o Brasil, para o jogador estar junto ao Vasco nesse momento difícil da temporada. Então, olho no olho nessa reviravolta, o Vasco observa, né, essa contratação onde o Cruz Maltino vai desembolsar cerca de 6 milhões de euros para contar com o jogador e ainda mais 2 milhões em caso de uma sequência de jogos, né? A negociação gira aí em torno de 60% dos direitos econômicos do atleta. Rapaz, um jogador bem caro, né? Se for pagar esses 6 milhões mais 2 milhões em metas, né? Daria aí 8 milhões, a gente tinha falado bastante sobre esse valor se aproximar ali, estar por volta, né? Até um pouco mais que 50 milhões de reais. É um jogador que viria para resolver o problema, né? Um valor muito alto, um valor muito considerável. A gente, óbvio, está pensando, né, em algo de decisão, né? Decisão aí, tem que acertar, essa contratação tem que chegar e resolver o problema. Bom, olha só, falando em mais reforços, o Vasco está interessado e o staff de Luan Cândido confirma. Não há propostas no momento, não há negociação no momento, mas o Vasco estaria interessado na contratação do lateral esquerdo que hoje pertence ao Grêmio, né? Estava no Red Bull Bragantino. O Luan Cândido, né, é um jogador que vem sendo muito criticado pelo torcedor do Grêmio por conta da falta de intensidade. Rolou agora, né, uma imagem, né, de um treino onde o Luan Cândido é facilmente driblado ali pelo lado direito de ataque, o lado esquerdo da defesa, né, naquele coletivo onde o jogador estava posicionado. Ele foi facilmente ultrapassado pelo atacante ali, eu não sei bem quem é o atacante que fez a jogada, mas passa por cima do Luan Cândido de uma facilidade absurda. O torcedor gremista foi à loucura por conta dessa falta de intensidade do lateral esquerdo, que não vem tendo muitas oportunidades, né, apesar de ter ido bem no Red Bull Bragantino. O staff do jogador diz que há uma procura, mas não há negociações. E a saída do Luan Cândido do Grêmio pode acontecer também para outros clubes, tá? Parece que o Grêmio não quer contar com esse jogador. Mas se o Vasco foi atrás para saber sobre a situação do Luan Cândido, isso indica alguma possível proposta irrecusável por Lucas Piton ou pelo Leandrinho. O certo é que o Vasco tem aí laterais definidos no elenco, né? Tem o Lucas Piton, tem o Leandrinho, o Vitor Luiz e ainda tem por fora ali no Sub-20 o Riquelme Avelar, que é muito bom jogador. Ir atrás de um lateral esquerdo não faz sentido nenhum se realmente não houver, né, uma proposta interessante para o Vasco analisar para o Lucas Piton ou para o Leandrinho. Enfim, vamos analisar, vamos apurar, porque é uma informação muito importante para o torcedor e a gente vai ter que estar buscando em cima do lance, tá? É necessário a gente estar em cima do lance. Bom, o Iconé é um jogador que interessa ao Vasco, não vai permanecer na Fiorentina, né? A gente tem também o Jean Onaná, que é um volante, né, camaronês ali, um pouco mais forte, que pode ser que o Vasco encontre nele, né, uma situação interessante, porque é um jogador que tem passagem pelo futebol francês, quando o Admar Lopes trabalhou no futebol francês, e também a gente encontra, né, uma possível saída do Matheus Carvalho e também uma possível saída do Juan Sforza, abrindo aí 2 espaços para volante no elenco. É claro, a gente analisa o mercado como um todo e vai avaliando todos os cenários. Falando um pouco sobre o Chancel Mbemba, que é o zagueiro sem clube, né, que joga também pela direita, eu acredito que seja o plano B do Vasco, caso o Carlos Cuesta não feche com o Cruz Maltino. Tá? O Chancel Mbemba é um jogador da República do Congo, estava no Olympique de Marseille, tem experiência ali na França em marcar Mbappé, entre outros jogadores craques ali do PSG, né? Tá ali sempre batendo de frente com esses jogadores e o Vasco deve observar o nome do jogador sem clube, tá? Mas que pede, né, no mercado cerca de 2 milhões de euros para assinar o contrato, luvas na verdade, né? Então pode ser também uma opção caso a situação envolvendo o Carlos Cuesta não feche. Beleza? Olha só, no final desse vídeo eu vou trazer para você um panorama de um jornalista da ESPN, amigo meu, que me mandou, né, um áudio falando sobre Carlos Andrés Gomes e também sobre o Carlos Cuesta, tá? E a situação do Carlos Cuesta ele me atualizou. O Galatasaray já rechaçou ali a ideia de fazer negócio com o Vasco porque parece que temos mais propostas pelo colombiano. Enfim, vou trazer para você aqui a fala do nosso amigo Theo, lá da ESPN da Colômbia, que acompanha muito, né, o Carlos Andrés Gomes e também o Carlos Cuesta. Beleza, Theo? Agora com você, hein?
Soy Teo González, jornalista de ESPN Colombia. Vamos a hablar de dos jugadores, coincidencialmente ambos de Quibdó, capital de Chocó, una región donde salen muchísimos jugadores para el fútbol colombiano y para el fútbol mundial. Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez. Carlos Andrés Gómez, un atacante extremo de 22 años, con paso por Millonarios, por el Real Salt Lake de la MLS, el fútbol de Estados Unidos, y por el Rennes de Francia. Su paso más importante y el que le dio el salto al fútbol internacional fue por Millonarios, donde jugó 58 partidos, anotó 12 goles, pero más que darles números y estadísticas, quiero hablar de las características de este jugador: velocidad, gambeta y, por lo menos en el paso en Millonarios, gol. Un jugador de no mucha estatura, y eso le permite ser ágil en el 1 contra 1, los duelos. También un jugador que se pega a la banda y que encara desde ahí. También puede jugar por carriles interiores, así que puede llegar a aportar al Vasco da Gama siendo explosivo por la banda. Por el lado de Carlos Cuesta, este quibdoseño de 26 años, un jugador con paso por Atlético Nacional, donde fue campeón de Copa Libertadores en el 2016, de Recopa Sudamericana, luego va al Genk en el fútbol de Bélgica, allí obtiene también títulos, y finalmente su paso por el Galatasaray de Turquía, un jugador con paso por selecciones Colombia juveniles. También ha sido proceso en la selección Colombia de mayores, ha disputado 2 Copas América, la de Brasil en 2021, luego la Copa América de Estados Unidos 2024, y ha sido parte de la selección en 2 procesos de eliminatorias, a Qatar 2022, donde Colombia no clasificó, y actualmente hace parte del plantel de Néstor Lorenzo, que está muy cerca de cerrar la clasificación al Mundial del 2026, y seguramente será un jugador, uno de los defensas centrales que irá al Mundial del próximo año. Un jugador, un defensa central que sabe muy bien manejar la pelota, que sabe salir con la pelota, tiene buen juego aéreo, siempre con la mirada al frente, seguro en los duelos. No es el más rápido de toda la selección, pero tiene velocidad para ser un defensor central. Sin duda son dos jugadores, que uno que ya está confirmado, el otro muy cerca de confirmarse, que pueden llegar a aportarle a Vasco da Gama. Un abrazo y estamos en contacto.